começar, então, quem tiver com a Bíblia aí pertinho, nós vamos começar o Evangelho de João no capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho de João. Nós Ô, Guto, e fizemos essa na pintura aí introdução. atrás de você? Se chama Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Bonita, hein? Então, é bonita. Então, quem está com a Bíblia, nós vamos, então, trabalhar o capítulo 13, hoje até o versículo 1 ao 30, que é sobre a última ceia. A última ceia narrada por João. É importante observar que no último encontro nós fizemos já uma introdução. Eu vou aqui fazer um resumo dessa introdução. E aí a gente vai entrar já nessa última ceia. Capítulo 13, versículo de 1 até o versículo 30. Na aula passada, seu Valdemar, estamos começando, Bíblia na mão, capítulo 13, versículo de 1 a 13, João, capítulo 13, versículo de 1 a 30. Tá, que nós vamos trabalhar hoje. João 13. No último encontro, eu fiz uma pequena introdução dizendo que a partir do capítulo 13, nós começamos um novo livro dentro do João. É como se a gente pudesse dividir o João em dois livros. A primeira parte é chamada do livro dos sinais. Nós vimos aí os 7 sinais que o João apresenta antecipando a hora de Jesus. Chama livro dos sinais. A primeira parte vai até o capítulo 12, versículo 50. A segunda parte, nós chamamos ela de o livro da hora ou da glória de Jesus. Se você pegar a Bíblia, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, vai aparecer a hora de Jesus, tá? Quando Jesus faz o primeiro sinal, que é a transformação da água em vinho, ele fala para a mãe dele assim: a minha hora não chegou, tá? Ele fala assim: minha hora não chegou. E a hora começa a partir do capítulo 13, a hora de Jesus. Que hora é essa? É da exaltação de Jesus. Essa é a hora de Jesus, a exaltação dele, a elevação dele, é a glorificação de Jesus. Essa é a hora de Jesus. Para ficar mais fácil de entender, é como se a primeira parte do livro, o Pai enviasse Jesus, o seu enviado. A primeira parte, até o capítulo 12, 50, é o Pai enviando Jesus. Jesus é o enviado do Pai. A partir do capítulo 13 em diante, será Jesus retornando para o Pai. Então, primeira parte, Jesus como sendo o enviado do Pai. Segunda parte, aí a parte Jesus que retorna ao Pai. Tá? Esse livro da glória. Um outro ponto que a gente pode ainda fazer menções para ficar claro, toda a primeira parte que nós lemos e estudamos, ela só passa a ter sentido a partir de agora. Do Evangelho do João, a parte mais importante é agora que nós vamos começar, a partir do capítulo 13. A partir do capítulo 13, nós vamos ter as partes mais importantes, que é justamente a hora de Jesus. É a hora de Jesus, onde se cumpre, de fato, em Jesus a sua glorificação. Essa segunda parte, que começa no capítulo 13, nós podemos dividi-la em duas. Do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está com seus discípulos, e está se despedindo deles. Então, do capítulo 13 até o capítulo 17, portanto, 4 capítulos, Jesus está com seus discípulos, e vai despedir desses discípulos. Então, essa é a primeira parte. A partir do capítulo 18 ao 20, 18, 19 e 20, o João vai narrar, então, a morte e ressurreição de Jesus. Então, a partir do capítulo 18, 19 e 20, João vai narrar a morte e ressurreição de Jesus. O capítulo 21, ele é um capítulo à parte, que nós vamos estudar depois. Ele foi colocado depois, tá? Aí nós vamos entender ele depois. Então, o que é importante agora, do 13 ao 17, 4 capítulos, Jesus está com os seus e vai despedir desses amigos. 18, 19 e 20, a narrativa da morte e ressurreição de Jesus. Então, essa aqui é um pouco
é um pouco, vamos dizer assim, um esquema que nós vamos ver de agora em diante. Vamos então aí, quem está com a Bíblia na mão, nós vamos trabalhar o capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 30. Antes de entrar especificamente aqui, na aula passada, eu fiz uma pequena explicação, dizendo para vocês que o livro do João, ele diverge dos sinóticos em relação a essa ceia. Os sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. A última ceia de Jesus, tá? A última ceia de Jesus, nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos sinóticos, essa ceia de Jesus é uma ceia pascal. Jesus está comendo a Páscoa com seus discípulos. Isso nos livros sinóticos. Em João, não. Em João, essa ceia que Jesus come não é a ceia pascal. A ceia que Jesus come com seus apóstolos é chamada de ceia de despedida. É uma ceia comunitária, não é uma ceia pascal. Porque, segundo o calendário que João está seguindo aqui, a Páscoa aconteceria na sexta-feira à noite. A ceia pascal seria comida sexta-feira à noite, que já é sábado. Vocês sabem que os judeus, eles contam o dia a partir do pôr do sol. Então, a ceia de quinta-feira que nós falamos, para o judeu já é sexta. E a ceia de sexta, para o judeu já é sábado. Como Jesus morre na sexta-feira à tarde, Jesus não participou da ceia pascal com os discípulos, tá? Que seria naquele ano à noite, tá? Que é o chamado aí 15 Nisan. Nisan é um mês, 14 Nisan e 15 Nisan. 15 Nisan é um mês. Então, Jesus não comeu a ceia pascal com os discípulos, segundo João. Segundo João, ele vai fazer uma ceia de despedida com os apóstolos no dia 14 de Nisan. De novo, Nisan é o nome do calendário dos judeus desse período de março e abril. Tá bom? Só para falar para vocês, então. Aquilo que para os evangelhos sinóticos é uma ceia pascal, para o João é uma ceia de despedida, não é uma ceia pascal. Essa é uma diferença que existe entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Esse capítulo 13, nós podemos dividir eles em 4 partes. Então, capítulo 13, nós podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte é o primeiro versículo, versículo 1, onde o João introduz nós em todo o livro da segunda parte. Não é apenas a introdução do capítulo. Então, o versículo 1 é a abertura geral da hora do Senhor. Então, no versículo 1, o João introduz o seu leitor a toda a segunda parte do seu evangelho, tá? Que é essa hora do Senhor. Então, isso no versículo 1. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai do versículo 2 ao versículo 11. Do versículo 2 ao versículo 11, que é justamente o lava-pés e o protesto de Pedro. Pedro faz um protesto. Vamos falar isso daqui a pouquinho, tá? Então, Jesus faz o lava-pés e aí o Pedro vai protestar em relação a esse lava-pés. Essa é a segunda parte, versículo 2 ao versículo 11. Do versículo 12 ao versículo 20, Jesus explica o que ele fez. Então, é uma explicação de Jesus sobre aquilo que ele fez. Versículo 12 ao versículo 20. Depois do versículo 21 ao 30, é o anúncio da traição de Judas. O anúncio da traição de Judas. Então, aqui novamente, em memória. Deixa eu ver se alguém está chamando aqui. Peraí. Ah, não. Vamos lá. Maria Nélia, estou trabalhando no capítulo 13 de João. Então, repetindo aqui a divisão dos esquemas. Do 13:1 é a abertura do Evangelho. 13:1, a abertura da segunda parte, melhor dizendo. Do 2 ao 11, nós vamos ter aí o lava-pés e Jesus e o protesto de Pedro, essa segunda parte. A terceira parte, do 12 ao 20, Jesus explicando o lava-pés.
E do 21 ao 30, Jesus anunciando a traição do Pedro, do Judas, tá? São as 4 partes que nós vamos trabalhar com vocês hoje, explicando essa questão aqui que é dada. Vamos então começar. Uma coisa que é importante, antes de entrar especificamente em cada parte, é perceber que Jesus ele oferece um exemplo, que vai ser o lava-pés, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, e no segundo momento, nós vamos ter então a parte missionária, que é o segmento de Jesus. Então, Jesus dá o seu dom. Qual que é o dom de Jesus? O serviço. O dom de Jesus é dar a nós o serviço. Ele nos amou tanto, isso que vai dizer o João, nos amou tanto que deu a própria vida por nós. Então, Jesus nos oferece o seu serviço, né? Ele, como Senhor, nos serve. E o segundo momento é a nossa resposta. Qual é a resposta? Seguir ou não seguir Jesus. Pessoal, esse evangelho de hoje, ele não é só bonito, mas ele é uma das questões centrais no cristianismo. Até hoje, depois que a gente finalizar aqui, essa vai ser a grande pergunta que a gente tem que responder. Queremos ou não queremos seguir Jesus? Queremos ou não queremos ser cristãos? Essa é a grande pergunta que está por trás de todo esse capítulo 3. Tá? Para seguir Jesus, não é uma questão teórica, não é ir à missa, não é rezar o terço, não é ir ao culto. É muito mais profundo do que isso. É servir, é o serviço radical, tá, ao próximo. Nós vamos trabalhando isso aos poucos para a gente ficar clara essa questão. Então, o ser cristão é um exercício de servir ao outro sem títulos. O outro não tem mais títulos. O outro é apenas o meu irmão. Tá? Ele vai ser o meu irmão. Ele não tem título se é um prefeito, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, se ele é branco, se é mulher, se é homem. Então, eu quero seguir Jesus Cristo, devo servir ao meu irmão e à minha irmã de forma radical, tá? Ao meu próximo. Vou tirar a palavra irmão porque para não dar a ideia de que é apenas pessoas ligadas à igreja. Ao meu próximo de forma radical. Então, existe um exemplo dado. Esse exemplo dado é o de Jesus, que espera de nós uma resposta. Nós somos livres para dar essa resposta. Sim ou não. Jesus não está obrigando ninguém a segui-lo. Ele deu vamos dizer, um modelo, um arquétipo, uma referência, e aí ele vai deixar para nós essa decisão se queremos ou não segui-lo, tá? Que é justamente o aliar-se a esse serviço. Mas vamos aqui, então, antes de novo, fazendo geral aqui para a gente entender depois ponto a ponto. Vamos fazer aqui, vamos montar o cenário. Nesse capítulo 13, existem 2 cenários. No primeiro cenário, né, é como se fosse um teatro, para vocês entenderem, tem duas cenas. Na primeira cena, que é a do lava-pés, os personagens centrais são Jesus e Pedro. No lava-pés, os personagens centrais são Jesus e Pedro. E o coadjuvante nesse primeiro momento é o Judas. Judas é o coadjuvante, vai aparecer também aí algumas vezes o nome dele. Então, personagens centrais da primeira cena, do Lava Pés. Jesus, Pedro e o ator coadjuvante é o Judas, nesse primeiro momento. Na segunda cena, que é a cena da traição, nós vamos ter 3 personagens centrais. Tá? Pedro, o discípulo amado, que não se cita o nome dele, tá? O discípulo amado e Judas. Então, na cena da traição, os personagens centrais, Pedro, o discípulo amado e o Judas. Além, logicamente, de Jesus, que ele faz parte também dessa questão central. O evangelho começa falando, se vocês tiverem com a Bíblia na mão, eu só vou pegar a primeira parte, depois, eu não vou ler toda, porque vocês podem ler lá depois, mas eu vou trabalhar versículo por versículo. Na primeira fala assim, antes da festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, a hora de Jesus, de passar desse para o Pai, quer dizer, Jesus volta para o Pai, no primeiro livro dos sinais.
O Pai envia Jesus. No segundo livro, Jesus volta para o Pai. É como se Jesus voltasse para prestar conta da sua missão. Jesus volta para prestar conta da sua missão. E pelo Pai ele vai ser glorificado. Tendo amado os seus, a palavra amor ela é chave no Evangelho de João. É a palavra uma das mais importantes, o amor. O Pai que ama Jesus, que nos ama. É essa a lógica do Evangelho de João. O Pai que ama Jesus, que nos ama. Então, somos amados pelo Pai através de Jesus. Essa é a lógica que o João vai escrevendo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como que Jesus amou até o fim? Na cruz. Primeiro no serviço, mas por fim na cruz. É na cruz que Jesus é glorificado. Tá? Eu falei até na última aula para vocês, o trono real de Jesus é a cruz. A cruz é o símbolo máximo do serviço. O homem que deu a sua vida servindo vai até o fim da fidelidade ao Pai, que é a cruz. Tá? Vamos trabalhar isso com vocês hoje para vocês entenderem um pouco mais essa questão. Então, nós temos aqui essa questão do que o cenário da última ceia, ele é um cenário noturno, a ceia é de noite. Como é que nós sabemos que ela é à noite? Pelo versículo 2, é uma ceia. A ceia nos fazia de manhã, a ceia é uma ceia à noite. Mas também, aí no versículo, se a gente pegar o versículo posterior, que é o versículo, deixa eu só pegar aqui certinho para vocês, que ele fala da noite também. Daqui a pouco eu pego, tem um versículo que vai falar certinho aqui da noite. Espera um pouquinho. Daqui a pouco eu pego para vocês e mostro onde está o versículo que fala da noite. 2 vezes ele vai falar sobre a noite, tá? Então, no versículo 1 fala que chegou a hora de Jesus, que é o fim da missão de Jesus, que é o fim da missão de Jesus. Essa hora de Jesus então já cumpriu tudo o que ele tinha feito. É a hora dele então ser glorificado pelo Pai. A sua glorificação é em 2 etapas: a morte na cruz e a sua ressurreição. Essa vai ser a glorificação de Jesus, tá? Esse Jesus que manifestou com a sua vida o amor pela humanidade e o amor pelo Pai. Essa fidelidade ao Pai, porque Deus é amor, como diz o Papa Bento XVI, Deus caritas é. Como é que Jesus é fiel ao Pai? Nos amando. Jesus nos amou todo o instante que ele esteve conosco. Todo instante. Por isso que eu falei para vocês que a palavra amor ela é central no Evangelho de João. Tá? Então, ele nos amou até o fim, cruz. E na cruz, para mostrar que a missão dele estava encerrada, ele vai dizer: tudo está consumado. Na cruz ele fala isso: tudo está consumado. O que significa consumado? Finalizado. Então, aqui na cruz, está sendo finalizado a minha missão. Tudo que eu tinha que fazer encerra-se aqui nesse momento com a minha morte, daqui na cruz. O meu amor foi tamanho, a fidelidade ao Pai foi tamanha que aqui estou, então, finalizando essa missão com a minha morte. Então, o amor é um amor que se doa. Isso que é importante perceber, João. O amor de Jesus é um amor doação, que se doa. Um amor serviço, um amor ao próximo. Esse é o amor de Jesus, tá? Um amor não é um amor egoísta voltado para si, mas é um amor voltado para o outro, para a outra. É um amor que vai até o fim, né? Que ama até o fim. Então, tendo amado os seus, amou até o fim. Essa frase é muito forte em João, tá? Como eu falei para vocês, a primeira parte, que vai até o capítulo 12, versículo 50, a primeira parte mostra um Deus que envia Jesus. Já falei isso, eu estou frisando só para vocês entenderem aqui a lógica. A segunda parte é Jesus que volta para o Pai. Então, ele volta agora para o Pai. Na primeira parte, os sinais de Jesus são sinais proféticos. Na segunda parte, aqui nós vamos ter, então, o próprio rosto de Deus. A hora de Jesus é o rosto de Deus. Qual que é o rosto de Deus? Amor. Deus é amor. Então, a segunda parte é a revelação do rosto de Deus por Jesus. Um Deus que ama através de Jesus. Um Deus que envia Jesus para nos amar. Então, o rosto de Deus ele é revelado nessa segunda parte do Evangelho de João.
Como eu falei para vocês, a primeira parte, que é o livro dos sinais, não é a obra principal de Jesus. Os milagres que Jesus faz na primeira parte, os milagres que ele fez na primeira parte, não é o principal, porque são sinais. Indica algo mais importante. O que é mais importante? A segunda parte, a hora de Jesus. A hora que Jesus se revela como um Deus amoroso, que dá a vida por cada um de nós, tá? Então, a segunda parte, a questão central está na figura, ou aqui no adjetivo amor. Vamos ver então agora, vamos agora sim entrar nos versículos para a gente entender esse sinal que Jesus dá, o gesto que Jesus faz com lava-pés, é um gesto de salvação. Já adiantando para vocês, é um gesto salvífico, de salvação. Ou seja, por que salvação? Vou explicar mais claro. Para que nós possamos participar da vida de Jesus, isso, até eu vir te perguntado o que significa céu ou salvação, é isso. Salvação é participar da vida de Jesus, ser um com Jesus. Para que eu seja um com Jesus, é necessário lavar os pés. Pessoal, isso é central, de novo vou frisar isso, isso é central no Evangelho. Lá no Evangelho de Mateus fala, tive fome e me deste de comer. O que é isso? Lava pés. Tive preso e fosse me visitar. O que é isso? Lava pés. Estava nu e me vestiste. O que é isso? Lava pés. Serviço. Serviço. Lava pés é servir o outro. Isso é essência. Isso é o fundamento do cristianismo. Por isso que o gesto de Jesus do lava-pés não é um gesto simbólico, não é um teatro que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo para os apóstolos, vocês querem fazer parte da minha vida? Vocês querem ser um comigo? Vocês querem participar do reino dos céus, da vida eterna? Sirvam uns aos outros. Se vocês não entenderem isso, esqueça. Vocês não terão parte comigo. Ele vai dizer isso para Pedro. Se eu não te lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. Você não será salvo. Você não vai entender nada do que eu fiz até agora. E nem o que vai acontecer depois. Sem a lógica do serviço, Pedro, não tem como me seguir. Não tem como ser um comigo. Não tem como ser cristão. Pessoal, ser cristão, e vou frisar isso de novo 1000 vezes aqui para você entender, é mais do que ir à igreja, é mais do que participar de missa, é mais do que participar de terço, é mais do que participar de novena, é mais do que participar de culto. Ser cristão é uma transformação radical ao serviço, a estar disposto para servir 24 horas do meu dia àqueles que precisam de mim. Tá? E como diz o Papa Francisco, servir ainda com alegria, com um sorriso no rosto. É isso que Jesus, esse gesto que Jesus faz, porque a gente fala que é um gesto salvífico. Na teologia, nós chamamos de soteriologia, tá? Que é salvação, um gesto de salvação. Então, essa é a questão fundamental aqui. De novo, não é um teatro que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo um gesto concreto para que aqueles que seguiam ele entendam qual é a essência do seguimento de Jesus. A essência em seguir Jesus é servir. Ah, mas se eu servir o outro, eu posso morrer. Foi isso que aconteceu com Jesus. Por servir tanto, assassinaram ele numa cruz. Tá? Nós vamos daqui a pouco discutir sobre essa questão. Então, vamos lá. Vou explicar, então, agora os gestos, que vai do versículo 2 ao versículo 11. Do 2 ao 11, o mais importante é o 4, que eu vou ler aqui para vocês, mas depois eu retorno aqui. Ele levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando a toalha, cinge-se com ela. Essa é a parte central, que é o símbolo do serviço. Então, vamos explicar esse gesto do lava-pés, ponto a ponto, para a gente ficar claro o que Jesus quer. Primeiro ponto. O lava-pés, ele é a transfiguração ao contrário. Quem lembra que Jesus estava na montanha e transfigurou? Lá na montanha, Jesus se revelou como sendo Deus ressuscitado. Lá na montanha,
Jesus diante de Moisés, diante de Elias, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus se revelou como um Deus ressuscitado, como a sua condição divina. No lava-pés, é o inverso disso. Jesus vai se revelar como um Deus que se esvazia. Olha que bonito isso. Um Deus que se esvazia. Um Deus que se faz pequeno por causa de nós. Então, a gente fala que o lava-pés é o contrário da transfiguração. É um Deus que se faz vazio por nós, se esvazia da sua condição divina por amor ao homem. Tá? Então, vamos dizer, isso seria esse lava-pés. Aqui tem interessante que, com o lava-pés, Jesus deixa de ser Senhor e passa a ser servo, escravo, na época de Jesus, escravo. Historicamente falando, quem é que podia lavar os pés? O que é lavar os pés na cultura de Jesus? Onde Jesus vivia, não tinha asfalto, não tinha esses sapatos fechados que nós temos, as pessoas andavam com sandálias abertas e com muita poeira no pé. Era desertos, era região de muita poeira. Quando essas pessoas chegavam à casa de alguma pessoa, tá? Quando essas pessoas chegavam à casa de alguma pessoa com os pés empoeirados, normalmente vinha um escravo e lavava os pés daquela pessoa, como um gesto de hospitalidade. O povo oriental é muito hospitaleiro até hoje. Então, lavar os pés é um gesto de hospitalidade. Só o escravo podia lavar os pés? Não. A mãe da casa podia lavar os pés, o filho da casa podia lavar os pés e até o patrão, se a pessoa fosse muito íntima dele, muito próxima dele. Mas, normalmente, quem lavava os pés daqueles que chegavam da rua eram os escravos. Esse gesto era um gesto de muita humilhação, porque normalmente ele era vinculado aos escravos. Ele era tão humilhante que os rabinos orientavam os escravos judeus a não fazer isso, não lavar os pés, tão humilhante que era. Então, aqui já deixa claro para nós que o nosso Deus se esvazia da sua condição divina e se torna um escravo do amor, um escravo do serviço. E o mais importante com esse gesto, Jesus, no italiano a gente fala tolhe, mas a gente pode dizer assim, corta qualquer sistema de hierarquia. Não existe hierarquia agora, porque aquele que é Deus, olha que interessante isso, aquele que é Deus, agora é escravo. Então, quem somos nós para achar que somos alguém diante desse Deus que se fez escravo por nós? Então, nesse gesto do lava-pés, toda a hierarquia que o mundo constrói vem por terra. E aqueles que pensam o mundo com hierarquia não entendem esse gesto, como Pedro. Na cabeça do Pedro, como é que tu, Senhor, vai lavar os meus pés? Não pode. Isso é impensável, é algo que não posso pensar na minha cabeça. Então, o Pedro, ele pensa o mundo hierarquizado, homem, mulher, pobre, rico, senhor, escravo. Eu falo Pedro, mas eu coloco todos nós. A gente coloca o mundo dentro de uma hierarquia. Então, aqui a primeira lição do Evangelho de João no lava-pés, ou de Jesus. Não compreende o lava-pés aqueles que vivem no mundo de hierarquia. Não entendem o lava-pés, o serviço, aqueles que acham que o mundo é feito por pessoas mais importantes do que as outras. Esse mundo de pessoas mais importantes que as outras é o mundo do diabo, não é o mundo de Deus. Por isso que o Judas vai trair Jesus. O Judas pensa o mundo assim também. O Pedro pensa o mundo assim também. São os dois que traem, só para vocês entenderem. Aqueles que têm na sua cabeça um mundo em que outras pessoas são mais importantes que outras, jamais vão entender o lava-pés. O lava-pés só é compreendido por aqueles que acabam com todas as hierarquias e tratam o outro como irmão, e trata a outra como irmã. Somente quem vive para o outro entende o lava-pés. Tá? Isso que é um ponto muito importante nessa relação aqui.
que Jesus ele vai acabar com toda a hierarquia que existe. Ele sendo Senhor, lava os pés. E andando aí, quando o Pedro percebe que Jesus está se humilhando, já falei isso para vocês, quando o Pedro percebe que Jesus está se humilhando, ele fala assim: não aceito que o Senhor me lave os pés. Isso é muito humilhante, tá? O Senhor não está vendo essa humilhação? Está perguntando Pedro. Então Jesus, aquilo que o Pedro vê como humilhação, Jesus vê como dedicação à vida. Só vai existir vida quando todos nós passarmos a servir uns aos outros. Quando a gente não serve uns aos outros, a gente enxerga no lava-pés humilhação. Então a cabeça do Pedro estava muito próxima do demônio, do Satanás, como o Judas. A consciência de Jesus é outra. No gesto de lava-pés, eu estou propondo para vocês vida. Se vocês servirem as pessoas, a vida aparece. A vida transborda, está dizendo Jesus ao Pedro. O Pedro, então, mesmo sem entender muito o que estava acontecendo, vai dizer para Jesus: então não lava apenas os meus pés, mas lave também a minha cabeça. Mas o Pedro ainda não estava entendendo. E Jesus vai dizer: você por enquanto não compreende, mais tarde você vai compreender esse gesto. E de fato, nas comunidades, ele vai compreender. Tem uma coisa interessante, eu vou dar 2 exemplos. Tinha um romance, eu até anotei o nome desse romance para vocês. Na época de Jesus, tinha um romance muito, muito famoso chamado José e Asenate. Era um romance, na época de Jesus, tá? Esse romance do século I, chama José e Asenate. Essa Asenate, que era esposa do José, Asenate, foi lavar os pés do seu marido, e ele falou: você não vai lavar meus pés, isso é muito humilhante. A frase dela é: os seus pés são os meus pés. Nenhuma outra pessoa lava aquilo que é meu. Para mostrar a importância de se dedicar ao outro. O marido agora é uma só carne com a esposa. Só para a gente lembrar essa questão aqui. Uma outra coisa também que é interessante é quando Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. A palavra parte no Antigo Testamento significa herança. A palavra parte no Antigo Testamento significa herança. O que era a herança do povo judeu? A terra prometida. E o que é a terra prometida? O céu, a salvação, que em João é a vida. Então Jesus está dizendo: Pedro, se você não aderir ao serviço, você não terá parte nessa herança que é a vida eterna. Por isso que eu falo que o gesto é um gesto de salvação, tá? Você não vai ter parte na salvação. Você não vai ter parte na vida eterna. E você não vai gerar... Por que não vai ter? Porque você não vai gerar vida. Sem servir ao outro, não geramos vida. Sem vida, não há salvação. Então é isso que Jesus está dizendo para o Pedro, tá? Não é possível comungar a vida de Jesus sem aceitar o serviço como algo radical. Isso é muito importante. Não é possível ter parte ou comungar de Jesus sem aceitar o serviço, sem nos dedicar ao próximo. Esse evangelista João, ele escreveu uma carta muito bonita que diz o seguinte: todo aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso. Porque eu só posso amar a Deus no irmão. Não tem outra forma de amar a Deus se não ser no serviço. Olha que bonito que o mesmo João, que escreve esse evangelho, diz isso. Eu só posso amar a Deus no irmão, no serviço ao irmão, tá? Não tem outra forma. Então, Pedro, ao pedir para lavar a sua cabeça, tá? Não está pensando no serviço, mas na purificação. Pedro ainda não entendeu o gesto de Jesus. Ele estava achando que Jesus estava falando de purificação. Já falei para vocês que eles estavam no bairro Essênio. O Pedro ainda não tinha entendido muito bem esse gesto. Achava que lavar a cabeça significa um gesto de purificação. O lava-pés não é um gesto de purificação. O lava-pés não é um teatro. O lava-pés, ele é o exemplo radical que Jesus nos dá em relação ao serviço. E nós vamos ver isso agora quando Jesus explica. A primeira coisa que Jesus explica, né, está no versículo 12 ao 20, tá? E ele vai dizer: vocês me chamam de mestre e senhor, Rabi. Eu sou. Se eu que sou mestre e senhor me fiz escravo por vocês, não é só naquele gesto, não. Jesus se fez escravo a vida toda dele pelos discípulos.
e por nós. Não é só no gesto. Jesus doou a sua vida desde quando ele assumiu a sua missão até a morte. Então, o gesto apenas era um exemplo daquilo que ele tinha feito a vida toda, que é doar pelo outro, ser um para o outro. Então ele fala, eu que sou mestre e senhor, doei a minha vida por vocês, doe a vida de vocês pelos outros. Um dado interessante, no livro de Timóteo, fala que as viúvas eram responsáveis por lavar os pés das pessoas que vinham de fora, das pessoas que vinham com pés sujos, as viúvas. Agora o João está dizendo que não são as viúvas que devem lavar os pés dos outros. Os discípulos são os líderes das comunidades. Quem tem que dar o primeiro exemplo de serviço são os líderes da comunidade, os padres, os pastores. Esses são os primeiros a ser chamados por Jesus para poder dar o primeiro exemplo. O Papa, tá? Esses são, por isso que aqui a gente chama o Papa de servo dos servos de Deus, servo servório de Deus. Esses são os primeiros que têm que dar o exemplo, porque eles foram chamados para comandar comunidades. Então, esses são os primeiros que deveriam dar o exemplo do serviço. O seguimento de Jesus, tá? É aceitar Jesus não como Senhor, mas como servo, aquele que dá a vida por nós. Então, deixar lavar os pés, nós, quando deixamos Jesus lavar os nossos pés, nós estamos sendo salvos, porque lavar os pés é o serviço. E quando nós lavamos o pé dos outros, nós estamos fazendo o serviço fraterno, de lavar os pés dos amigos. Então, Jesus se esvazia por nós. A caridade, então, passa a ser não mérito nosso, mas de Deus, é um dom. Isso aqui é muito interessante, porque hoje as pessoas, elas acham que a caridade, isso é muito, hoje com o celular na mão, as pessoas fazem caridade para se mostrar, como se o mérito fosse delas. Isso não é caridade, isso é querer aparecer em cima do sofrimento dos outros. A caridade não precisa fazer propaganda, tá? Então, a caridade sempre é um dom de Deus, é um convite, dom de Deus para que a gente possa servir ao próximo. É um chamado de Deus. Você pode dizer sim ou não a esse chamado a servir o próximo. Então, a caridade não é mérito nosso. O lava-pés é deixar, tá? Perceber o esvaziamento de Deus em nossas vidas. Deus se esvazia para que nós possamos nos esvaziar pelo próximo. Essa é a lógica do lava-pés. Deus se esvaziou por mim, eu me esvazio pelo outro. Eu não sou mais professor, eu não sou mais o papa, eu não sou mais o padre, eu não sou mais o rico, eu não sou mais o dono da empresa, eu não sou mais o prefeito, eu sou um servo do próximo. Essa é a lógica de Jesus, é uma inversão completa de valores. No reino de Deus não existe hierarquia, no reino de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. No reino de Deus todos somos iguais porque somos filhos e filhas amadas pelo amor. Deus que é amor. Essa é a lógica de Jesus. Não existe ninguém que é melhor do que o outro. Somos todos amados e amadas do mesmo jeito pelo mesmo Deus amor que se esvaziou por amor a nós. É muito bonito o que o João fala, tá? Uma coisa interessante, agora vem a explicação da traição. Tem um salmo que vocês podem depois confirmar, Salmo 41, versículo 9, diz o seguinte: aquele que come do meu pão levanta o calcanhar contra mim. Aconteceu mesmo com Judas. Então, o Judas, ele é o traidor. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Deus nunca quis que Jesus morresse na cruz, como a gente vê muita teologia aí, ó, Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Não enviou. Deus não. Qual é o pai que vai mandar um filho para a cruz? Deus nunca quis isso de Jesus. Nunca pretendeu isso para Jesus. Jesus tinha consciência do que aquilo que ele tinha feito, que é amar os pequenos, que é denunciar a injustiça, ia levar ele à morte. Pessoal, todos aqueles que lutam contra a injustiça incomodam aqueles que são injustos. Todos aqueles que lutam pela igualdade, pela partilha, incomodam aqueles que querem acumular. E esses vão querer te silenciar. Jesus tinha consciência disso. Qual que seria o caminho de Jesus? Voltar para sua casa e não mexer com isso mais? Ou falar o seguinte: eu não vou abrir mão de denunciar a injustiça, eu não vou abrir mão de lutar pela igualdade, eu não vou abrir mão de lutar para que as pessoas tenham comida à mesa, mesmo sabendo que eu posso morrer. Isso é dar a vida por nós.
Eu sempre falo, Jesus não morreu na cruz, Jesus foi assassinado numa cruz pelas pessoas que são injustas, pelas pessoas que são possessivas, pelas pessoas que colocam a hierarquia acima da pessoa humana, pelas pessoas que colocam o ter acima do ser. Foram essas pessoas que mandaram Jesus à cruz. Por quê? Porque Jesus viveu uma vida pedindo para que essas pessoas que tinham poder na mão olhassem para os pequenos, dessem vida para os pequenos, partilhassem os seus bens com os pequenos, como a multiplicação dos pães, que não tratasse as pessoas como mero objetos, como aquele homem na piscina, mas que tratasse com dignidade. Então, Jesus lutou por um mundo onde as pessoas fossem respeitadas. E todos aqueles que lutam por um mundo onde as pessoas são respeitadas serão perseguidos, como foi Jesus. Muitas, inclusive, deram a vida, que são os mártires, né, os mártires da igreja. Então, Jesus tinha essa consciência. Por isso que o Judas é traidor. Jesus não concordava com essas ideias de Jesus. Dizia, não, com esse sistema eu não concordo. Eu quero Jesus como nosso rei. Eu não quero Jesus como escravo. Eu não quero um Deus que serve. Eu quero ser servido. Essa era a lógica do Judas. Tá? Por isso que o João fala no Evangelho que Judas era um ladrão. Tomava conta do dia do grupo e roubava ainda do grupo. Então, o Judas ele é um traidor. Tá? E ali, na hora que Jesus anuncia a traição, diz que o discípulo amado estava do lado de Jesus, no posto mais importante. E o Pedro fala assim, Jesus quando anuncia um de vós a me trair, o Pedro fala assim para o discípulo amado, pergunta para ele quem é. Quem é o discípulo amado aqui? De novo, João nunca disse que era ele. Então, existem várias hipóteses. Uma das hipóteses era que é Lázaro. Outra hipótese que era o João, apóstolo. João nunca disse isso. Hoje nós temos certeza que o discípulo amado é o discípulo que foi iniciado aos mistérios de Jesus. É o discípulo que mais conhece do Senhor. Por isso que o Pedro pergunta para ele quem é, porque esse discípulo ele tem mais intimidade com o Senhor. E quando acontece, nos piores momentos da vida da gente, quando existe traição, quando existe sofrimento, são esses discípulos iniciados, que conhecem o Senhor, que nos ilumina. Então, esses discípulos que chamados de amados de Jesus, são as testemunhas por excelência de Jesus. São aqueles que compreenderam Jesus e vivem a vida de Jesus. Então, quando eu estou num pior momento da minha vida, são esses discípulos que a gente chama de amados de Cristo, são aqueles que têm uma coerência de vida que me ilumina. São eles que vão ajudar a gente a sair das nossas trevas, tá? Dos nossos momentos difíceis. Então, esse discípulo amado, ele é o símbolo da luz. O Judas significa as trevas. Então, para a gente finalizando aqui, diante do lava-pés, o João está fazendo essa pergunta para nós. Vocês querem viver como filhos da luz e seguir, né? Seguir esse projeto de Jesus, que é dar a vida, que é servir ao próximo, ou vocês querem ser filhos das trevas e trair esse projeto, que foi o que Judas fez? Então, essa é a pergunta que João faz hoje para nós. Queremos ser filhos da luz, seguindo esse projeto do serviço, de dar a vida pelos irmãos, ou negar esse projeto como fez Judas? Tá? Essa é a grande pergunta desse lava-pés. Então, pessoal, ser discípulo de Cristo é aprender que o único caminho é o caminho do serviço. Se eu não servir ao meu irmão e à minha irmã, eu não sou cristão. Por mais que eu fale que sou católico, protestante, evangélico, sem servir ao irmão, não há como ser discípulo de Cristo. Negar o projeto de partilha, negar o projeto de acolher os pequeninos, negar o projeto de curar os doentes, de visitar os presos, de dar roupa a quem está nu, de lutar por um mundo de justiça, negar isso é ser Judas. É isso que está nos dizendo João nesse evangelho. Eu vou abrir aqui para vocês fazerem as perguntas. Fiquem à vontade, tá? Alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer.
Gil, tô até coçando a cabeça, tadinho. Ah, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Gil. Não, não abri o fone. Deixa eu te perguntar. Quando você fala aí das pessoas serem cristão, viver os exemplos de Jesus e tal, a gente não precisa anular a nossa vida, né? A Não, gente pode estar atuando isso no dia a dia, no trabalho, na família. é lógica. Eu não preciso apenas. É lógico que tem a pessoa que tem a dedicação, ser missionária, ser alguma coisa especificamente, né? Servir a Jesus e ser discípulo dele. Mas eu posso fazer todas essas colocações que você colocou no meu dia a dia, E isso, Jesus não está dizendo para que de a pessoa servir. abandone a vida para que seja missionário. Lógico que cada um tem a sua vocação. Cada ser humano, Sim, sim, eu Deus estou faz falando esse assim, convite. a gente que tem as atribuições, né? Sim, Eu, no é, caso. é isso mesmo. No trabalho, servir ao meu próximo, como esposa, servir ao meu próximo, como marido, servir ao meu próximo, na escola, servir ao meu próximo. Saber que sempre o outro precisa de mim e eu tenho que servir. Onde você estiver. Ô, Isso Guto, é ser cristão. ô, Guto, e dentro desse entendimento, aproveitando o gancho que a Gilmara falou, o que que seria a missão missionária? O que que seria a questão dos missionários, então? Se o trabalho que a gente tem que fazer aqui na Terra é muito mais além do que simplesmente espalhar a palavra de Deus. Então, qual que é o entendimento dos missionários com Existe essa... hoje até a igreja está revendo isso aí, o Rafael. Existe um equívoco das pessoas que ela trabalha missionário. Todo trabalho evangélico é missionário. Na minha paróquia, eu faço trabalho missionário. Na minha escola, eu faço trabalho missionário. Trabalho missionário não é sair de um lugar e ir para a África, por exemplo, ou ir para outro lugar. Agora, tem pessoas que são chamadas que acreditam que possam usar os 100% do seu dia para isso. A gente fala de missões especiais nesse sentido, de que pessoas que querem, não só na África, no Brasil, outros lugares, elas querem dedicar a sua vida 100% a isso. Não ter Seria um semelhante ao trabalho. sacerdócio, então. Não só essa questão. Pode ser leigo, outras pessoas falam, não, eu quero ir para o Nordeste, dedicar a minha vida a toda essa questão. Isso não faz essas pessoas serem melhor do que eu que dou aula, por exemplo. Deus não faz uma balança e diz isso é mais importante, isso é menos importante. Tudo que nós fazemos em prol do próximo é importante para Deus. Não existe uma balança de ser melhor ou pior. O cara foi para a África, ele é melhor cristão do que eu? Não. Deus quer que eu seja fiel a Ele onde eu estou, no meu trabalho, tanto quanto aquele que foi para a África. Agora, são vocações especiais, porque cada um de nós, esse domingo passado, agora tendo uma missa, o padre falou isso de forma muito bonita. Toda vocação é resposta ao amor de Deus. Onde Deus te quer? O que Deus quer que você faça para esse projeto? Então, é um gesto de amor que Deus está te chamando. Eu quero que você ame dessa forma. Eu quero que você ame naquele lugar. Amar significa servir, vida. Então, eu quero que você gere vida em tal lugar. Eu quero que você gere vida sendo esposa, sendo esposo. Eu quero que você gere vida trabalhando. Eu quero que você gere vida formando uma grande família. Eu quero que você gere vida indo para o Nordeste. Então, Deus ele chama a gente de várias formas. Porque ele precisa da gente de várias formas. Não é porque, por exemplo, eu sempre falo isso para as pessoas. Quando uma pessoa fala, nossa, eu senti que eu tenho que ser padre ou pastor, não quer dizer que ela seja mais especial para Deus, não. Para Deus, todos. Isso é justamente o lava-pés. Jesus quebrou essa hierarquia. Deus quer que a pessoa seja padre, e a função dele é tão importante como aquele rapaz que entrega folheto na porta da igreja. É da mesma forma para Deus. Deus não faz uma mensuração, isso é mais importante, isso é menos importante. Tudo que gera vida é importante. Tudo que gera amor é importante. Tudo que gera serviço é importante. Deus não tem essa questão é mais ou é menos. Por isso que eu falei para vocês que o título do Papa até hoje é servo servoro de Deus, o servo do servo de Deus. Quer dizer, é aquele que tem que mais servir na lógica dele. É o que mais servir. O Francisco de Assis
dizia que ele era o menorzinho dos irmãos, por isso que a gente fala frater menor. O menorzinho dos menorzinhos. Se tiver o menorzinho, ali estou eu. Então, ou seja, essa é a lógica do serviço. É não crescer melhor do que ninguém, é colocar à disposição de todos e todas o tempo todo. No meu serviço lá tem uma pessoa que me procurou porque quer conversar. Ali está Deus. Você é os olhos ou os ouvidos de Deus naquele momento. Fala assim, estou pronto para te escutar. Estou pronto para te orientar. Tá? Então, Isso tanto é o isso é sacerdócio serviço. quanto as missões, a gente deveria, como resumindo uma palavra, seria vocação, então? Tudo que nós fazemos é uma missão. A vocação, ela é um chamado para a missão. A vocação é o chamado que Deus nos faz para a missão. E qual que é a missão? Gerar vida, servir ao próximo, amar. Essa é a missão de todos nós. Agora, lógico, Deus quer que algumas pessoas façam isso de forma específica, como eu falei para vocês, indo para o Nordeste, indo para a África, indo para a Bolívia, ou casando, ou sendo professor, cada um na sua área. Todos são importantes. Pessoal, isso é um trabalhinho de formiguinha. Qual que é a formiga mais importante? Todas. Todas que constroem formigueiro são importantes. Não tem a melhor nem a pior. O inverno chega para todas elas. Então, sim, é um trabalho coletivo. Essa é a lógica de Deus, é acabar com a hierarquia, é acabar com a importância. Eu sempre digo assim, eu não gosto de sempre falar assim, aquela pessoa é negra, aquela pessoa é branca, aquela pessoa é mulher, aquela pessoa é homem. Aquela pessoa é um ser humano. Aquela pessoa é um ser humano. Sabe? Isso que importa. Não me importa se ela tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se é negro, se é branco, se é mulher, é um ser humano que precisa. E todos nós precisamos um dos outros. E todos nós temos que nos colocar ao serviço do próximo. Então, o mundo de Jesus, isso é muito importante já para ir definindo quem é Jesus. O mundo de Jesus é um mundo sem hierarquia, não tem ninguém mais importante que ninguém. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, que fala que aquele que mais deu trabalho, o mais pecador, ou que volta para casa, é o que Deus faz mais festa. Deus não faz festa pelo Papa Francisco. Deus não faz festa pela Madre Teresa de Calcutá. Deus faz festa por aquele maior pecador que voltou para casa. Quer dizer, aquele que estava perdido e foi encontrado, né, que é do filho pródigo. É com esse que Deus faz festa. Ele manda matar um novilho gordo. O filho que está dentro de casa, Deus não mandou dar novilha, porque ele já estava em casa. Mas é o filho que volta. Esse é o mais importante para Deus. É aquele que a gente despreza. É o cara que está preso na cadeia agora. Que se converter a Deus, Deus vai fazer mais festa do que 300 viagens do Papa Francisco em missão. Então, um cara que está na prisão hoje e se converte a Deus, Deus vai fazer mais festa do que todas as missões do universo e tudo junto. Tá? Então, é isso, pessoas que se voltam para ele, para esse projeto. Então, isso que é a questão fundamental. Então, nós somos convidados a gerar vida, a escutar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. São coisas que a gente tem que começar a entender da lógica de Jesus. O mundo de Jesus não é o mundo da compra, é o mundo da partilha, já aprendemos isso, é partilhar. E eu falo assim, o gesto de caridade, quando a gente começa a entender que nós estamos no caminho de Deus. Eu vou muito nas igrejas, o cara chega, quem tem uma camisa velha, um sapato velho, traz para a gente doar. Isso não é caridade. Isso é desfazer do nosso guarda-roupa. Caridade é quando você pega seu tênis da Nike, que custou R$1.000, e fala, esse eu vou doar. Esse eu vou doar. Isso é caridade. Porque meu irmão merece esse sapato. Essa camisa que eu paguei nela 5.000, essa eu vou doar. Porque meu irmão merece essa. Não é a que eu não uso. Aí nós começamos a entender a lógica de Jesus. Porque o meu irmão é importante. É a melhor coisa que eu vou dar para ele. Faz qualquer arroz aí para dar para os pobres, porque... Não, eu vou fazer o melhor. Eu vou comprar picanha para eles, porque é isso que eles merecem. Aí a gente começa a entender a lógica de Jesus. Onde gera a vida. A gente começa a ver essas questões aí da vida aparecendo. Porque Jesus ama muito todos nós. É isso que nós temos que entender. Sem esses graus de importância. Jesus nos trata todos como filhos e filhas amadas. E quer que a gente sirva uns aos outros. Tá bom? Não é fácil, mas Jesus diz que... Eu gosto muito de Jesus, porque Jesus tem duas frases dele que eu gosto bastante. Primeiro, essa que eu falei hoje. Nos amou até o fim. Nos amou até o fim. Segunda frase de Jesus que eu gosto bastante. E eu estarei convosco até o final dos tempos. Ele nunca falou que ia ser fácil. Nunca. Falou, isso é fácil. Ele sempre diz que estaria com a gente. O serviço não é fácil. Mas saiba que quando você estiver ali, quem vai estar com você? O próprio Jesus. Tá?
Então, hoje a lógica de João é muito bonita. Um Deus que se esvazia porque nos ama. Esse é o nosso Deus, tá? É isso que está dizendo João para nós. E aí o convite para ser filhos da luz, discípulo amado. Todos nós somos chamados a ser discípulos amados, os discípulos da luz. E não Judas, e não aqueles que traem o projeto. Ok, turminha? Quem tiver dúvida, pergunta lá, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? O Evangelho de João é muito bonito e vai sempre nos convidando a esse banquete que Jesus nos prepara. Fica com Deus, até o próximo encontro. Até mais, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.